Bora lá, galerinha. Casos bizarros de viagem no tempo do canal do Semideus. Um vídeo que saiu recentemente no canal do Semideus que eu fiquei com bastante curiosidade de trazer pra vocês. Vocês sabem que é um dos meus canais favoritos do YouTube. Falar chovendo molhado falar isso, né? Eu adoro demais o canal dele. Eu adoro os temas que ele traz, são sempre bem diferentes um do outro. ah, Temas bastante incomuns até da galera trazer no YouTube. Então, é um conteúdo muito único, muito maneiro aí, com uma estética fantástica também. Então, eu adoro demais o canal dele. E vocês gostam muito quando eu trago também, então acho que vai bem interessante esse vídeo. Caso das viagem no tempo. Interessante, né? Interessante. Que caso será que vão ter aqui? Será que vai ter o John Titor? Talvez, né? Provavelmente. Ele deve mencionar uma menção aqui no vídeo, que é o caso mais famoso. Ou por ser o mais famoso, ele não vai citar. Enfim, se puder deixar um like, se inscreva no canal, vídeo às 7 da noite. Link do vídeo no final tem descrição, deixa o like se possível, considere se tornar membro do canal também. Bom, vambora então, sem muitas delongas, bora! Oh, hum, maneiro, né? Como é que ele faz? O que ele pesquisa será pra essas intros, essas paradas do meio do vídeo dele? Criatividade nele. Na minha opinião, a tecnologia que surgiu em histórias de ficção científica mais distante da tecnologia que nós temos hoje aqui na Terra é a viagem no tempo. Muito provavelmente, criar uma máquina que nos permita viajar no tempo seja fisicamente impossível, pelo menos quando falamos em um Passado, né? dispositivo que pode nos levar até o passado. No entanto, ao longo da No história, futuro aí teria que ver num vídeo do Pedro Loso, Ciência todo dia lá, porque é possível, né? Por lá quem viu Interstellar também. Só que pro passado eu acho que é impossível, até porque se tivesse viajado no passado, já teriam entre nós, né? Exatamente. podemos ver alguns Eles estão muito bem disfarçados casos mesmo. de pessoas que alegaram serem viajantes no tempo, ou certos eventos e coisas no passado que alguns interpretam como possíveis evidências de viagem no tempo. Então é É, por causa disso que eu decidi trazer para vocês nesse vídeo alguns casos bizarros de viagem no tempo. maneiro, maneiro, vambora. Animado. Bora. Mas antes eu gostaria de falar do patrocinador do Uou! vídeo, a EBAC. A EBAC, Aí, ou a ó, Escola Britânica de Artes Criativas, patrocinado, é uma instituição excelente. de ensino que oferece uma ampla variedade de Maneiro. cursos online para preparar você para o mercado de trabalho. Na sua plataforma você É, pode encontrar cursos em diversas áreas. aproveitar para dar uma pensada, né, rapaziada, no que vai ser esse vídeo. Acho que vai ser interessante, acho que vai ser bem maneiro. E, bom, eu falei, mano, se tivesse viajantes do tempo, provavelmente eles estariam entre nós, tá ligado? Só que é aquilo também, né? Será que eles querem se mostrar? Provavelmente não, né? Esse é o ponto. Só que também, será que eles se escondem tão bem? E por que motivo alguém voltaria no tempo também, né? Por que motivo a humanidade criaria uma máquina do tempo? Bem que o ser humano, ele cria tantas coisas, né? Tipo, pra chegar ao seu limite de alguma forma da ciência, né? Sei lá, mano. Bom, vamos ver durante o vídeo, tá bom? Ao ser aplicado durante a matrícula. Então, não perca tempo e acesse já o site da IBAC pelo link no comentário fixado ou no QR Code que aparece na tela e encontre um curso que combine com você. Muito Aê, obrigado à EBAC por patrocinar esse vídeo e agora vamos a ele. bora. E falando nas origens desse conceito, algo Hum, parecido com a ideia de viagem no tempo é algo que podemos ver em passagens presentes em histórias religiosas, como em histórias presentes no hinduísmo e no islamismo. Mas de fato, esse conceito começou a ser porque até querendo ou não, todas as religiões, elas têm viagem no tempo, porque o Deus de todas as religiões, eu imagino, sei lá, onipotente, onipresente. Tipo, ele pode viajar no tempo, tá ligado? Tipo, pode ver o passado e o futuro, tá ligado? desenvolvido como conhecemos hoje através da ficção especulativa e posteriormente na ficção científica. O primeiro trabalho que de certa forma apresenta esse conceito é uma obra francesa chamada O Ano de Ou, 2440, Um Sonho, se é que alguma vez existiu, escrito em 1771 caraca, como pelo será que ele descreve 2440 nessa época? Deve ser bem autor curioso. Louis Sebastien Mercier, escrito 18 anos antes da Revolução Francesa.
misteriosa. Esse livro conta a história de um homem que, após cair no sono, em 1771, simplesmente acorda 669 anos depois, em uma Paris do ano de 2004. Mas talvez pra eles não vão imaginar um mundo tão diferente assim da época. Porque nessa época o mundo não evoluía tão rápido igual hoje em dia também, né, mano? As 1940, onde coisas. tudo que ele se recordava da cidade já não existia mais, sendo Paris nesse futuro uma cidade muito mais organizada, com um sistema de justiça mais justo. Dentro do livro, Ok. essa Paris de 2440 é um lugar sem religião, sem moradores de rua, prostitutas, impostos e um exército, além de coisas que foram consideradas inúteis e imorais, que simplesmente desapareceram, como é o caso da maioria dos livros, que segundo a história foram voluntariamente destruídos, restando Caraca. nas bibliotecas obras que são consideradas as mais importantes. Essa obra foi uma Estranho isso. Porque queima de livros nunca é um sinal bom na história, né? Quando começam a queimar livros em algum lugar, você já vê que tem alguma coisa errada, né, mano? das mais polêmicas de sua época, e considerada uma das primeiras Interessante, mas é uma visão, um filtro bem curto que ele faz, né? Ele tá querendo falar mais de justiça e tal. Provavelmente já tinha ideias lá da Revolução, né, mano? descrições Ele modernas de uma foca nisso, né? utopia, sendo criada como Ele uma não foca crítica necessariamente no que tem, no que as pessoas usam, mas do é autor interessante para a a visão. sociedade de sua época, criando um mundo que seria o ideal em sua perspectiva. E ela também é considerada hoje uma das precursoras da ficção científica. Mas a obra que realmente trouxe a Ok. concepção mais moderna de viagem no tempo foi o livro A Máquina do Tempo, do autor H.G. Wells, de 1895. E eu já li, inclusive, eu tenho uma cópia aqui. Onde é contada a história de um homem que Ele consegue viaja muito desenvolver pro uma máquina futuro. do tempo e viajar para o futuro muito distante, onde a raça humana se dividiu em duas espécies. É, Os Eloys, que são fisicamente muito parecidos com os humanos atuais, vivendo em uma sociedade paradisíaca, e os Morlocks, seres bestiais que vivem em cavernas no subsolo. Mas agora, quando é muito. Cara, quem nunca leu, sei lá, é uma leitura, não é tão simples. Não sei, sei lá, mas se tu curte tipo de história, eu acho legal de ler. E os Morlocks, faz muito tempo que eu li, né, mano? Eles seriam, tipo assim. Ah, eu não vou falar porque eu acho que eu vou falar bobagem, assim, mas pô, o livro é muito maneiro, cara, é muito interessante mesmo. saímos do campo da ficção e falamos de casos que, pelo menos em algum momento, foram divulgados como reais, temos uma série de casos que são bem diversos. Ok, Começando com um que não bora. é necessariamente de uma pessoa que viajou no tempo, mas sim uma suposta máquina que, teoricamente, seria capaz de ver o passado. Esse dispositivo é conhecido como cronovisor e, segundo a conspiração, Cronovisor. ele estaria guardado nos arquivos do Vaticano. Muito do que sabemos sobre essa história se dá por um livro publicado em 2002 chamado O Novo Mistério do Vaticano, escrito pelo padre François Brunet, onde é dito que o cronovisor teria sido projetado por um outro padre chamado Pellegrino Ernetti, com a ajuda de outros grandes cientistas do início do século XX, como é o caso do físico Enrico Fermi, o mesmo do paradoxo de Fermi. O Ok. cronovisor teria sido projetado durante os anos 50 e permanecido um segredo da igreja desde então. Esse dispositivo foi supostamente usado para fazer registros da vida de Jesus Cristo, sendo que é dito que ele teria mostrado coisas como a sua crucificação e a sua E essa ressurreição. seria uma imagem do cronovisor ou é uma imagem que ele colocou aqui pra. Também havendo relato de que Ernetti teria presenciado a última ceia, além de também ter obtido gravações da Roma Antiga, como a Pô, então divulga aí, cara. Seria, pô, imagina. performance de uma peça perdida Por que eles não divulgariam isso, será? chamada Tiestes, que é uma tragédia grega que se perdeu pelo tempo. E antes da publicação desse livro, durante os anos 70, um jornal italiano chamado La Domenica de Corriere evidenciou em uma matéria a suposta invenção de Ernetti, mostrando até uma dita fotografia de Cristo, tirada Meu através do Deus. cronovisor, que no caso é essa que vocês estão vendo, mas aparentemente Caraca. esse é um daqueles jornais conhecidos pelo seu sensacionalismo. Porra. Caraca, mas não é possível, cara. Como assim? Então não dá para levar muito em conta É, o que eles mas publicam. Hoje, a existência do cronovisor é considerada uma das muitas teorias da conspiração é. que envolvem viagem no tempo É bem bem teoria zona da conspiração mesmo, tá ligado? Acho que. e o Vaticano, com a existência dessa máquina nunca tendo sido confirmada. Logo é certo que ela nunca existiu de fato. Mas seguindo Tipo assim, sei lá, né, mano? Pra que o Vaticano teria. Ah, teria pra conversar com Jesus da época, basicamente, ou, tipo assim,
eles tiverem fotos de Jesus, por exemplo, por que eles não divulgariam as fotos de Jesus, sei lá, todas as pessoas no mundo que não acreditam em Jesus iam passar automaticamente a acreditar, né, mano? Se tivesse uma foto dele ressuscitando, tá ligado? Frente, algo que Vejo também é sentido muito pros caras levantado não nesse iriam meio é o divulgar isso. avistamento de supostos viajantes no tempo em materiais antigos, geralmente sendo pessoas que estão em uma foto ou gravação Ah, esse é antiga o que John Titor. parecem não ser daquele tempo. Um dos casos mais clássicos dessa ideia aparece em um filme do Charlie Chaplin, lançado em Circo. 1928, chamado O Circo, já que um cineasta apontou que um dos figurantes que aparece na produção está aparentemente usando um celular. E não é preciso dizer que não existia celulares em 1928, né? O homem que notou esse Ah, detalhe parece um pouco, mas ele mexe a mão meio de foi o estranho, né, no final, cineasta né? norte-irlandês chamado George Clark, que em 2010 estava assistindo o filme através de um DVD quando notou essa mulher colocando sua mão próximo ao seu ouvido como se ela estivesse usando um celular. Inclusive, parece que ela está Mas assim, se ela estivesse usando um celular, ela tá usando que torre pra fazer uma ligação nessa época. falando com alguém através do aparelho. Logo, Clark levantou a teoria de que essa mulher fosse de alguma forma Ah, uma é estranho o viajante jeito no que ela tempo. tá, é Mas estranho mesmo. apesar dessa hipótese ter sido levantada, ela, assim como vocês devem imaginar, pouco provável. Afinal, qual o sinal que ela estaria É, recebendo em exatamente. 1928 quando não existia celulares? Na verdade, não existe uma explicação definitiva que É explique o que essa estranho mulher essa está posição na fazendo mão. exatamente. Porém, a explicação mais plausível diz que essa senhora está segurando um aparelho auditivo, que começaram a ser desenvolvidos justamente na década de 20. E esses modelos mais antigos Pode ser, é meio estranho, é porque não parece que tem nada na mão dela, sendo sincero, na minha visão. Ele parece que ela só tá assim com a mão, fazem tá com ligado? que justamente o usuário pareça estar segurando um celular, Pode como ser. pode ser visto nessa imagem. Ah, E pode ser mesmo. existe até um outro caso bem semelhante a esse, que a sua fonte é ainda mais antiga. Afinal, existe uma pintura feita em 1860 pelo pintor austríaco Ferdinand Georg Wadmüller, chamada The Expected, Uou, parece muito que ela tá com o celular na mão mesmo. que mostra uma mulher caminhando por uma trilha. E o que chama a atenção hoje nessa Caraca, que pintura é que bizarro. parece que essa mulher está usando um celular. Alguns lugares até especificam esse suposto celular como um iPhone por algum motivo. Mas é certo que isso não é um Caraca, mas, celular. Na mas realmente parece muito, mano. verdade, a pintura parece representar nas mãos da mulher um livro de orações. Ah, é verdade, aquelas bem pequenininhas, aquelas mini bíblia, né, mano? Mas, caraca, parece muito, parece muito que ela tá andando. Caraca, que doideira, né? Bora. Muito foda, né, mano? Irado esses temas, eu acho muito da hora esses temas que ele traz. Bom que vocês gostam também, que eu gosto bastante desse tipo de vídeo aí. Vocês conhecerem outros canais que fazem esse tipo de conteúdo, assim, com temas bem diferentões, assim, me mandem também, sempre me recomendem, tá bom? Aí, se chegar até o meio do vídeo, se não for inscrito, se inscreve aí e deixa o like, tá bom? Que me ajuda demais. Bora. E agora, partindo de fato para pessoas que afirmam que viajaram no tempo, temos Afirmam, ok. talvez o caso mais infame da história da internet, que é o caso do John Titor. A Ok. figura do John Titor começou a Vamos relembrar, porque faz muito tempo que eu não vejo nada sobre John Titor. ganhar proeminência na internet lá pelo início dos anos 2000, mais especificamente entre 2000 a 2001, em diversos fóruns espalhados pela internet. Nesses fóruns, um usuário que se dizia chamar John Titor afirmava ser um viajante do tempo do ano de 2036. E hoje em dia, É, não, inclusive, não falta muito tempo não, bate hein? até uma crise existencial, já que a gente está bem perto Bate, desse é ano já. bizarro, Apesar né? dele dizer que o seu nome é John Titor, o seu pseudônimo nos fóruns era Time Travel Underline 0. Nessas postagens, o suposto viajante detalhava como era sua máquina do tempo funcionava e os seus objetivos voltando no tempo. Ele afirmava ter nascido em 1998 em Tampa, na Flórida, e em É, mas 2030 eu acho que eu fiz uma confusão, mano. Esse cara que aparece aqui, ele também é bem famoso a imagem dele de viajante no tempo. Vocês viram aquele mano que eu falei que era o John... Esse cara aqui, ó. Só que esse cara é outra história, né, mano? John Titor eu não lembro direito a história mesmo, né? É só um bagulho de máquina do internet tempo mais, né? funcionava e os seus objetivos voltando no tempo. Ele afirmava ter nascido em 1998 em Tampa, na Flórida. E em 2036, ele seria um soldado que teria sido Pô, ele já tá vivo então, né, mano? Ele tá aí entre nós, né? selecionado para uma missão do governo de voltar até o Tá ano assistindo o Vani Reage. de 1975 para recuperar um computador da IBM modelo 5100, que era necessário
para aqui. fazer um processo de depuração em programas antigos da sua época. Isso seria uma medida para evitar algo que ele chamava de o efeito 2038, que alguns teorizam que se trata de algo que chamamos do problema do ano de 2038. Que é algo muito comparado ao bug do milênio, já que é dito que quando chegarmos ao ano de 2038, mais em específico no dia 19 de janeiro desse ano, certos computadores apresentarão erros devido a eles usarem o sistema POSIX para cálculos de data. Os computadores que têm Mas, pô, sei esse lá, né, mano? Quem sistema que vai estar são usando um computador IBM em 2036, tá ligado? as máquinas que se utilizam de processadores 32 bits. Esse erro será causado já que esses computadores não irão entender essa data e vão pular para o ano de 1901, que poderá causar erros de cálculos que poderão comprometer principalmente computadores de instituições financeiras e governamentais. A solução que está sendo proposta é trocar essas máquinas para processadores com 64 bits. Bem que Porém, ainda óbvio. não se Cara, mas é que nem. Eu sou muito cético com essas paradas. Tipo assim, essas empresas gigantescas, tipo assim. Tá, vamos dizer que tem algum computador de uma empresa gigante aí que corre realmente risco de em 2038 parar de funcionar por algum motivo. Pô, os caras vão providenciar uma troca antes. Eles não são bobo assim, tá ligado? sabe se pelo menos na esfera governamental e financeira eles irão conseguir substituir todos os computadores até o ano de É, 2038. Mas voltando a falar do John sem Titor, dúvida, algo né? que deixou ele bastante famoso na internet foram as suas previsões para o futuro, prevendo coisas que iam Pô, se os acontecer caras vão conseguir criar uma máquina do tempo em 2038, os caras vão conseguir ter os computadores aí atualizados, né, cara? Não é desde o ano de possível. 2004 até 2036. Ele dizia que em 2001 a SER iria descobrir mecanismos para viabilizar a viagem no tempo através dos estudos de buracos negros, e que entre 2004 Não, ó, vamos ver as coisas dele. Pô, esse primeiro, a gente não sabe, pode ser que, entendeu? Que os caras estão escondendo de nós. Vamos ter mente aberta, vamos ter a mente aberta. 2015, os Estados Unidos estaria afundado em uma guerra civil que dividiria o país em cinco, também Não, dizendo que estaria afundado em uma guerra civil pô, mas é que 2004 a 2015, né, mano? Esse aqui que não for, dividiria o não. país em cinco, também dizendo que, muito graças a isso, os Jogos Olímpicos de 2004 até 2012 seriam cancelados. E Cara, que seria doido se ele falasse que os jogos de 2020 seriam adiados aí. Pô, caraca. de que a Rússia iria atacar diversas cidades dos Estados Unidos com bombas nucleares, iniciando assim a Uou. Terceira Guerra Mundial. E estamos hoje em 2024 e sabemos que tudo isso que ele previu não Não aconteceu. Na rolou. verdade, não chegou nem perto. Logo, dada a 2015, né? junção dessas previsões fracassadas e muitos questionamentos em relação ao funcionamento da máquina do tempo que ele explicou nos fóruns, é possível dizer que hoje John Titor é uma farsa. Talvez uma das primeiras grandes farsas da internet. Ainda quem o defenda dizendo que talvez dada a sua missão, a nossa linha do tempo foi alterada. Mas a resposta mais simples é de Pior que tem certa lógica para que de pensar nisso, fato né? John Mas é muito, muito filme, tá ligado, né? Titor é apenas uma farsa. Uma farsa elaborada de fato, mas ainda uma farsa. Inclusive, uma Uma imagem trollagem. bastante Ah, atrelada não, é atrelado a ele mesmo, ok. da figura de John Titor é essa que eu acabei mostrando no vídeo anteriormente. Ela ficou conhecida como viajante no tempo hipster, e ela é uma fotografia tirada em 1941 na reinauguração de uma ponte em Gold Bridge, na Colômbia Britânica, no Canadá. O que chama atenção nessa foto é esse homem que, como vocês podem ver, Cara, destoa é que nem falar assim, tá ligado? Tipo assim, ele tá destoando realmente, ele tá com uma roupa muito diferente de todo mundo aqui, tá ligado? Só que, tipo assim, ele tá com uma roupa assim que não é uma roupa muito moderna também, né? O cara tá com, pô, um óculos meio estranho, né? Uma camiseta com, sei lá, tá bastante ligado? de como as pessoas se vestiam naquela época, usando um óculos escuro, uma camisa que parece ser estampada, Ele tá com uma câmera bom, sei lá. além de parecer Tipo assim, se ele fosse viajante no tempo, ele ia saber que ele deveria usar uma roupa da época, tá ligado? Ele provavelmente não ia ir igual um bobo lá, usando uma roupa que ele ia causar estranheza nas pessoas. está segurando uma câmera portátil, que definitivamente não era algo comum na época. Mas apesar da sua aparência moderna, ele de fato parece ser uma pessoa do seu tempo, só um pouco contra as normas de vestimenta.
Os seus óculos, apesar de incomum, principalmente na situação em que ele estava, já existiam, assim como a sua camisa, que acreditam ter uma logo de um time de hóquei chamado Parece mesmo. Montreal Maroons, que é um time que já não Parece existe mesmo. mais há algumas décadas. E a câmera que ele segura, apesar de novamente não ser muito comum, já existia. Afinal, pelo menos a Kodak. Kodak já fabricava câmeras portáteis pelo menos desde os anos 30. Mas ainda não Ok. temos certeza qual é essa câmera que ele está segurando. Então, no fim, dá para dizer que esse cara não é um viajante no tempo, mas sim um cara que, sem querer, conseguiu prever como as pessoas iriam se vestir décadas É um depois. cara Com que tá usando uma certeza, roupa um homem à mais. frente do É, ele tá usando uma roupa mais seu casual, tempo. né? Que é o Inclusive, comum hoje em como dia. vocês devem imaginar, não sabemos a identidade desse homem, que, dado a época em que essa foto foi tirada e a sua idade aparente, ele Isso. muito possivelmente nem mesmo está vivo Ah, hoje. E sem dúvidas, ele né? é até Muito. um exemplo Eu que tenho oposto de mais um de 100 anos, fenômeno né? que muitas pessoas enxergam quando veem materiais do passado, onde parece que as pessoas eram muito mais velhas do que elas realmente eram. Nesse caso, É real, né, mano? É porque. ah, É porque não, né? É óbvio. Porque, por exemplo, a roupa que nossos avós usam, que. Nossos avós usam mesmo, eles usam a mesma roupa ainda, tá ligado? O mesmo estilo de roupa que eles usavam quando eles eram jovens. Então, tipo assim, você vai ver um pessoa jovem da época, vai estar usando um estilo de roupa que hoje, na tua mente, você considera ser uma roupa de velho. Mas naquela época era uma roupa de jovem, tá ligado? ele Isso é é engraçado. justamente um jovem de hoje em dia. Mas voltando a falar do John Titor, a sua Pô, história Steins Gate, todo mundo fala desse anime aí, eu nunca assisti, gente. Diz que é muito bom, né? tão popular que ele foi referenciado em diversas mídias, uma delas sendo a visual novel e o anime de Steins Gate, que lida justamente com a viagem no tempo. Mas apesar disso, até hoje não temos certeza de quem está por trás do John Titor. Ok? Nunca vamos saber, né, também. Impossível. Próximo. Esse cara é Outro vigente? caso de um suposto viajante no tempo é de um indivíduo chamado Mike Markham, um estudante de engenharia elétrica da cidade de Stanberry, no Missouri, que durante o ano de 1995 teria desenvolvido uma máquina que ele chamava de Jacob's Ladder, ou a escada de Jacó, que era capaz de criar vórtices que parecia fazer certos objetos desaparecerem. Markham acreditava que esses objetos teriam viajado no tempo graças à sua máquina. Logo, para desenvolver melhor a sua Mas é criação, Mike interessante. Markham roubou alguns geradores da sua cidade, gerando um apagão nela, fazendo Caraca, experimentos com a sua suposta máquina cientista do tempo, maluco, mano. fazendo ele ser preso pelos roubos dos geradores e posteriormente solto. Tudo isso ainda em 95. Após Doideira. isso, Markham fez algumas aparições em um programa de rádio local falando sobre a sua máquina. Ele em algum momento até disse que a sua motivação construindo a máquina do tempo era para viajar alguns dias no passado para acertar os números da loteria. Eu acho que é o que muita gente faria Pô, é com esse poder, inclusive. E ok. em uma das suas aparições nesse programa de rádio, Markham afirmou que ele estava novamente Ninguém precisa ter super sonhos de salvar o planeta. O cara só quer viver uma vida tranquila, construindo basicamente. uma máquina do tempo. Mas dessa vez, segundo ele iria construí-la sem cometer nenhum crime, sendo que Ok, faltava cerca de é um bom 30 ponto. dias para ele concluí-la. Mas após isso, ele supostamente desapareceu, havendo até a lenda que ele teria usado sua máquina do tempo e viajado Realmente, faz acidentalmente até sentido. os anos 30, onde ele teria morrido. E é nesse ponto que muitos lugares da internet terminam a sua história, dizendo que ele está desaparecido até hoje. Mas é certo que ele não está desaparecido atualmente, É, já que porque, pô, bem creepypasta esse final, né? Vamos ele ver. vive hoje no Havaí e, segundo Ah, alguns ok. lugares, ele é até ativo na sua página do Facebook. Mas ele nunca de fato conseguiu comprovar que ele realmente criou uma Pô, máquina mas então a máquina dele, por mais que não viajasse no tempo, era interessante, né? Se ela existiu de verdade. do tempo funcional. Logo, nenhum dos seus experimentos foram em algum momento comprovados. Mas quando falamos do primeiro caso conhecido na história de uma pessoa que afirma ter viajado no tempo de alguma forma, temos o caso de duas mulheres inglesas chamadas Charlotte Anne Morbely e Eleanor Jourdain. Elas descreveram o seu caso em um livro chamado An Adventure, Pô, mas que nem elas já estão com roupa da época. Isso pra mim já é um agravante. Não de que elas não são, mas que provavelmente se elas forem, que nem eu falei, mano, se elas pessoas forem realmente viajantes do tempo,
Vamos preparar pra isso. Nós vamos ir lá e vamos usar uma roupa da época, tá ligado? Não vai ser um Em cara lá destoante. 1911. Essa história ocorreu em 10 de agosto de 1901, e as duas mulheres envolvidas nesse caso eram inglesas que trabalhavam no colégio St. Hugh, em Oxford, na Inglaterra. As duas fizeram em 1901 uma viagem até Paris, onde elas visitaram o Palácio de Versalhes, através de uma visita guiada. Logo, as duas decidiram ir mais perto do Petit Trianon, um palácio próximo a Versalhes, onde elas se perderam do seu grupo. Pedindo ajuda para os locais, elas entraram em um beco onde no livro elas descreviam que um sentimento de opressão e melancolia atingiu as duas, mudando completamente a atmosfera da região. Logo após Hein, isso, credo. elas começaram a ver pessoas que se vestiam como se estivessem no século XVIII, além de avistarem lugares que já não existiam mais na sua época. Passando por esse caminho, elas alegaram terem visto um homem com uma expressão vilanesca que as causou repulsa. E Vilanesca? posteriormente, avançando, elas avistaram uma mulher bonita de cabelos loiros que desenhava algo enquanto sentava na grama, que vestia, segundo Eleanor, um vestido antiquado e bastante mas... incomum. Após isso, seguindo um caminho guiado por um garoto, elas saíram daquele lugar e conseguiram finalmente se juntar ao grupo de turistas novamente. Posteriormente, as duas começaram a acreditar que elas teriam sido transportadas de volta no tempo para o século XVIII, em uma época pré-Revolução Francesa, onde elas teriam se Ah, mano, sei lá, é uma história muito assim, pô, fui no Palácio de Versalhes, vi a Maria Antonieta, tá ligado? É, assim, enfeitado. deparado com figuras como o Conde de Valdrely, um nobre da corte do rei Luís XVI, que seria aquele homem com aparência vilanesca, e o mais intrigante, Maria aquela Antonieta, né? mulher loira que elas teriam avistado seria ninguém menos que a Maria Antonieta, a esposa de Luís XVI e a última rainha da França. Rainha essa que foi morta durante a Revolução Francesa em 1793. Parecia até que o vestido que ela estava usando nessa aparição é o mesmo que ela é representada em uma pintura de 1785 feita É, pelo pintor sueco Adolf Ulrich Wertmüller. Na época em que o livro foi publicado, eu ele falei, foi mano, é muito papo assim, tipo, vamos viajar lá pra Versalhes em Paris, daí a gente. Vamos inventar uma história de que a gente viu a Maria Antonieta aqui no Jardins, cara. Vamos fazer isso bem feito, tá ligado? Basicamente é isso, parece pra mim. foi considerado um sucesso, sendo considerado naquela época um relato de um evento paranormal, já que era dito que essas figuras avistadas por É, elas pode eram ser. fantasmas. É, isso também seria uma explicação que elas poderiam ter colocado aí, ou ter dado que, em vez de viagem no tempo, acho que ficaria mais crível, assim. Porque as pessoas acreditam em fantasmas e tal, espíritos e etc. Então, sei lá, mano. Estranho Logo, isso. com a fama, também surgiram diversas críticas de pessoas duvidando dos seus relatos, levantando a possibilidade desse caso ser fruto de uma alucinação das duas ou uma farsa inventada para vender livros. Enfim, Mas o fato é que as duas morreram ou ainda elas viram fantasma mesmo, daí quem acredita em espírito e tal, aí pode falar melhor aí, né, cara? Isso aí já não sou eu não... Eu sou... eu não sei se eu já falei minha visão, assim, sobre essas paradas pra vocês. Eu sou cético quanto a isso, eu sou cético, tipo assim, eu acredito, eu sei lá, mano, só que, tipo assim, do mesmo jeito que eu sei, eu não duvido da existência, tá ligado? Essa é a parada. Por exemplo, eu tenho medo, tá ligado? Eu tenho medo até de falar isso. Só que, tipo assim, sei lá, mano, se eu for num cemitério, eu não fico com medo de andar no cemitério. Isso que eu quero dizer, entendeu? De pensar que eu vou ver uma aparição lá. Sei lá, mano, eu não sei qual. Deixa eu ver um de vocês aí também nos comentários, vai ser bem legal. afirmando que a sua experiência realmente aconteceu. Mas é isso, né? Ou, que música pro final? Então eu acho que é isso. Esses foram alguns casos de viagens no tempo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, Adorei. não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até, nossa, que vídeo maravilhoso, né? Os vídeos do Semideus são absurdos demais, são sempre muito bons, né? Não tem um vídeo do canal dele que seja ruim. Um tema fantástico, foi muito divertido, foi muito legal ver esses relatos. Deixa nos comentários se vocês acreditam em algum desses daí, tá bom? Que eu acho que vai ser bem interessante. Espero que deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. É nóis.